Olá a todos, meu nome é Evandro Weber e vou estar apresentando o meu projeto de iniciação científica pela Fundação Araucária Unioeste intitulado Mitigação do déficit hídrico em plantas de feijão comum com a utilização de um complexo nutricional contendo aminoácidos. Os autores foram Evandro Schripp Weber, Luan Rochid, Anis Longo e o professor e orientador foi o Dr. Vandeir Francisco Guimarães, do campus de Marechal Cândido Rondon e Centro de Ciências Agrárias. Bom, o feijão é uma cultura de extrema importância no Brasil, visto que ele faz parte da alimentação do brasileiro. No ano de 2023 e 2024, de acordo com a Conab, foram semeados mais de 1.580.000 hectares da cultura. Entretanto, diferente da maioria das culturas do nosso país, ele é cultivado em diferentes safras, no caso seriam 3 safras, o que resulta então aí numa oferta constante do produto ao mercado brasileiro. A produtividade média do feijão é baixa, ficando então aí a média das 3 safras em 1.540 kg, e isso é decorrente de uma baixa tecnologia associada à ocorrência de estresses abióticos durante o seu ciclo de desenvolvimento, o que vai estar ocasionando uma redução da produtividade e da qualidade do grão. Bom, um desses estresses abióticos seria então a ocorrência de déficit hídrico, que ocasiona a desidratação celular, o fechamento estomático, a redução da fotossíntese e a formação de espécies reativas de oxigênio, o que vai resultar numa redução do acúmulo de matéria seca e na morte celular. No caso do acúmulo de matéria seca, a gente pode estar citando aí a produtividade da cultura, o que vai estar o dano do déficit hídrico vai ser variável conforme o estágio de fenológico que vai estar ocorrendo esse estresse. No caso do feijão, os dois estágios mais sensíveis seriam então aí o V0, que seria a germinação durante a imbibição da semente, que é a primeira seta vermelha, e no estágio reprodutivo, né, R5 a R7, que seria então aí a formação dos botões florais e o início da formação de vagem, que coincide justamente com o momento de maior demanda hídrica da cultura, ficando de 4,9 a 6 milímetros por dia. E uma forma de estar então aí atenuando os efeitos do déficit hídrico seria através da aplicação dos bioestimulantes, que no caso do Brasil, os mais utilizados são os aminoácidos e os extratos de alga. Então, o presente trabalho tem como objetivo mensurar o potencial de mitigação do déficit hídrico em plantas de feijão comum a partir da aplicação de um complexo nutricional com aminoácidos e avaliar as trocas gasosas de plantas de feijão comum submetidas ao déficit hídrico e a aplicação de um complexo nutricional. Para isso, o experimento foi realizado em blocos ao acaso, na Estação Experimental Mário César Lopes, pertencente ao campus Marechal Cândido Rondon, da Unioeste, com 5 tratamentos e 5 repetições em duplicata. O tratamento 1 ele consistiu no controle irrigado, que seria sem o déficit hídrico e sem aplicação do complexo nutricional. O tratamento 2 seria com o déficit hídrico e sem aplicação do complexo nutricional, que seria o controle seco. E os outros 3 tratamentos, o 3, o 4 e o 5, seriam todos eles com déficit hídrico, variando o momento da aplicação do complexo. O tratamento 3 em V4 com 4 litros por hectare, o tratamento 4 com 8 litros por hectare em V4 e o tratamento 5 fazendo uma aplicação dupla, né? Ambas com 4 litros por hectare no estágio fenológico de V4 e de R5. Para a implantação do experimento foram utilizados vasos com 8 decímetros cúbicos de capacidade e um horizonteado no latossolo vermelho eutroféreo como substrato. A semeadura ocorreu no dia 16 de 4 de 2024, utilizando então aí a cultivar IPL Sabiá. Utilizando então como inoculante também o Rhizobium tropis, a semia 4077, na dose de 100 ml por hectare. Como população final, foi mantida então aí 2 plantas finais por vaso após a emissão das folhas unifolioladas. Para a avaliação das trocas gasosas, foram utilizados então aí o equipamento IRGA da Lycor, o modelo 6400 XT. As avaliações eram realizadas às 9 horas da manhã e tomando como base o folíolo central do terço médio da planta. Essa folha ela não podia estar com nem ataque de pragas e nem doenças aparentes, né? Mantendo então aí a sua fotossíntese ativa. As 4 variáveis analisadas de trocas gasosas foram então a assimilação líquida de CO2, a condutância estomática, a taxa de transpiração e a concentração interna de CO2. Como resultado, então aí, a partir do segundo dia, a gente teve um decréscimo, né, das variáveis, né, de condutância estomática e taxa de transpiração. Para a condutância estomática, então ficou aí 94%, abaixo do controle irrigado no segundo dia. No terceiro dia, 91%, e no quarto dia, que era a reidratação das plantas, ficou então aí 78% abaixo do controle irrigado, que é a vara vermelha. Já para a taxa de transpiração, no segundo dia a gente teve uma queda de 92%, ao terceiro dia 87% e no quarto dia, que era a reidratação, 70%.
A queda então aí da contundância estomática da taxa de transpiração resultou numa assimilação líquida de CO2 menor, que no segundo dia foi de 89%. Ao terceiro dia, a assimilação líquida de CO2 ela estava negativa, então ficou 110% abaixo do controle irrigado. E após a reidratação das plantas, ela ficou então aí 73% menor do que o controle irrigado. E isso resultou então no aumento da concentração interna do dióxido de carbono, que no terceiro dia, então ficou aí bem no momento que a fotossíntese líquida ela ficou zerada, houve um aumento de 233% em comparação ao controle irrigado, os tratamentos que houveram em posição do déficit hídrico. Vale ressaltar que em nenhuma das 4 variáveis analisadas houve realmente então aí a eficiência do aminoácido para a mitigação do déficit hídrico. E essa redução das trocas gasosas ela vai estar ocorrendo principalmente então aí pela queda da turgescência na folha, ocasionando um acúmulo de aba proporcionado pela produção desse hormônio nas raízes. E o aumento de aba na folha vai ocasionar então aí o fechamento estomático pela alteração de vários processos no interior da célula, o que vai resultar numa menor taxa de transpiração e, consequentemente, a menor difusão de CO2 para o interior da célula. Bom, por conta da menor difusão de CO2 na célula, a gente vai ter uma menor quantidade de substrato no ciclo de Calvin-Benson, o que vai estar gerando então aí uma menor atividade carboxilase da enzima rubisco e favorecendo a sua atividade oxigenase e favorecendo então aí a parte de fotorrespiração em relação à parte da fixação do carbono, resultando numa menor assimilação líquida de CO2 e uma maior concentração interna do CO2. Então, como conclusão, a gente tem que plantas de feijão comum elas apresentam a redução da contundância estomática, a taxa de transpiração e assimilação líquida de CO2, juntamente com o aumento da concentração interna de CO2 quando expostos ao déficit hídrico. Além disso, que a utilização de um complexo nutricional com aminoácidos ele não alterou as trocas gasosas de plantas de feijão comum submetidas ao déficit hídrico. Para finalizar, eu gostaria de estar agradecendo então aí a Fundação Araucária pela concessão da bolsa e a Unioeste pelo espaço e materiais disponibilizado para a execução do trabalho. Também gostaria de agradecer a orientação do professor Vandeir.